Sabe o que é um gatilho emocional? Sabe identificar esses gatilhos? O gatilho emocional ou mental aciona cadeias de memória ruins que têm poder para mudar o nosso estado de humor, interferir na forma de tomar decisões e no comportamento social também. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto no quadro O que eu faço, doutor, de hoje. Quando seu corpo começou a dar sinais de que algo estava errado, a Assi decidiu ir ao médico. Eu tive que realmente ir ao médico, me consultar, por conta de muitas náuseas, que eu estava passando, muitos problemas intestinais, e essa questão de não conseguir dormir também. Daí o médico, ele diagnosticou como sendo crise de ansiedade, pediu para me procurar terapia. Assim que fez a consulta, o médico logo constatou que ela sofria de ansiedade e que isso estava afetando a saúde dela. Foi então que a Assi percebeu que o seu corpo reagia mal sempre que ela se contrariava de alguma forma. A empolgação, o desânimo ou a raiva eram um estopim do mal-estar, ou seja, eram seus gatilhos emocionais. São todos pensamentos ou circunstâncias que você tem acesso e ali te causam um impacto, uma aversão, te causam um incômodo. São sensações que você, são pensamentos que você teve ou situações que você teve no passado que foram mal resolvidas e agora no presente, toda vez que você tem acesso a algum tipo de conteúdo que te desperta essa lembrança, você entra em sofrimento. O gatilho é sempre quando eu entro em contato com algum estímulo que me lembra uma memória que me causa um desconforto. Problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. A ansiedade, por exemplo, atinge mais de 260 milhões de pessoas. Aliás, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população, segundo a Organização Mundial de Saúde. Novos dados demonstram que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como a ansiedade e a depressão. Nesse contexto, surgem os gatilhos emocionais, que despertam sentimentos ruins. Os gatilhos emocionais são muitos e bem particulares a cada pessoa. Mas a boa notícia é que não importa de qual tipo é o seu e nem quantos você possui. Todos eles podem ser identificados. E o que é mais importante, também podem ser tratados. Ele pode ser identificado e deve ser tratado, porque assim, é preciso que a gente ressignifique esses traumas. O que aconteceu no passado, eu sempre digo isso para as pessoas, ela não define quem você é, ela traz experiências. E a partir do momento que você faz um feedback, que você elabora, que você ressignifica, você consegue enfrentar isso. Nos gatilhos a gente tem dois comportamentos, o de fuga e o de enfrentamento. A Assi ainda não iniciou a psicoterapia recomendada pelo médico, mas diz que pretende fazer assim que puder. Por ora, o conforto espiritual já tem dado uma ajuda. Ainda assim, ela diz que mesmo diminuindo, a ansiedade e o nervosismo continuam. Foi nisso que eu me encontrei melhor, para melhorar essa ansiedade. Você está nervosa agora? Muito! A gente continua falando sobre esses gatilhos com o Dr. Vicente Gomes, que é médico psiquiatra e toda segunda-feira está aqui para nos ajudar a manter um equilíbrio emocional. Dia de segunda-feira acho que é importante mesmo o senhor estar aqui, viu? Porque a gente já fica questionando um pouco sobre como vai ser a semana, de acordo com os desafios que todos temos. Agora, como é, doutor, que a gente faz para identificar esses gatilhos? Como é que a gente faz para acessar essa história mental e esses pontos sensíveis? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Sempre muito bom começar aqui a semana com vocês. É importante a gente identificar esses gatilhos emocionais para que a gente consiga gerenciar melhor, tá? E lidar melhor também com algumas emoções, né? Não é uma tarefa fácil, mas a gente consegue, tá? O ideal é o quê? É a pessoa relembrar, tentar ver o que é que está ali causando alguma situação negativa. Tá? Você, por exemplo, vai ter que resgatar em algum momento. Eu vou tirar aqui um tempinho para eu poder respirar um pouquinho, para eu poder se desligar um pouco do ambiente externo, ter uma atenção mais voltada a si, tá? E é nesse momento que a gente consegue fazer a expansão da consciência e se fazer alguns questionamentos, tá? O que é que me faz ter determinada reação? Tá? Alguma crítica, algum ambiente, alguma pessoa, alguma voz. O que é que me faz reagir de determinada forma? E a partir do momento que você começa a manter esse tipo de questionamento, você vai entrando em contato com algumas respostas para que você consiga reagir melhor a essas situações. Quando o gatilho chega,
à nossa frente, digamos assim. Isso não quer dizer que a gente vai relembrar todos os problemas, vamos dizer, que deram origem a esse gatilho, mas de alguma forma há um reflexo dele na atualidade. É isso? A pessoa ela vai reagir negativamente a uma determinada situação. Vamos colocar isso na prática. Em algum momento na vida a pessoa escutou um determinado tom de voz, por exemplo, na infância, que foi algo negativo, lhe trouxe algum desconforto. E de repente ela está na vida adulta e ela escuta uma voz com algum tom parecido e ela começa a ter alguma sensação de mal-estar, tá? Isso pode ser uma espécie de pânico, uma dor de cabeça, algum sintoma físico. Então isso remete àquela situação negativa de manifestações de sintomas. Agora, doutor, quando isso acontece, o que é que a gente pode fazer? E eu até queria que o senhor explicasse que esses gatilhos não são só as pessoas com transtorno mental, algum transtorno mental tem. Todos nós, toda a população tem um gatilho. Isso, até porque em algum momento da nossa vida a gente passou por alguma experiência negativa, tá? E aí é exatamente importante que a gente consiga lidar com isso melhor para que a gente consiga reagir melhor, tá? Muitas vezes a gente acaba agindo ali no impulso, falando algo que não deveria, fazendo algo inadequado, machucando alguém, deixando até de aproveitar um determinado momento, um lazer, em virtude de achar que aquilo vai lhe causar algum tipo de mal-estar. Então acaba gerando até um certo isolamento. E tem algumas pessoas que sim vão desenvolver algum tipo de transtorno psiquiátrico. Uma depressão, uma ansiedade, e aí é que tá, tem gente que começa a fazer até um tratamento medicamentoso e fala, mas aqueles sintomas continuam, eu não consigo me livrar daquilo. E eu falo para você, o remédio para a ansiedade, o remédio para a depressão não cura, quem se cura é você, a cura está dentro de você. Daí a importância da gente ter acesso a essas informações, ressignificar tudo isso. Tá? Coisa aconteceu lá no passado, ficou lá, tira um aprendizado daquela situação, faz diferente hoje para que você colha frutos positivos. Até para que a gente não fique sempre preso a uma dor que aconteceu lá no passado. Como é que a gente faz, doutor? Imagino que deve ser difícil, mas sem como, né? Sim, é isso, né? Aquilo que eu estava mencionando anteriormente. A pessoa ela consegue fazer isso acessando essas informações, tá? Não é uma tarefa fácil, como eu já disse. É preciso ter um pouco de paciência, persistência, não se cobrar, não vai vir ali de uma hora para outra. Tire um tempinho, trabalhe sua respiração, pratique a respiração, inspire, faça uma inspiração durante 5 segundos, prende um pouquinho, solta um pouquinho, tenta fechar os olhos, tá? E aí vai fazendo esses questionamentos, a coisa vai vir e vai te ajudar. E claro, quando a pessoa tem essa dificuldade de fazer isso sozinho e que isso acarreta prejuízo no seu dia a dia, o ideal é procurar uma ajuda profissional. Tem também o peso daquelas pessoas que convivem com o paciente, como por exemplo a família, os amigos, que não podem ser totalmente responsabilizados, mas podem colaborar. Isso, é até importante que quem está ao lado da pessoa consiga entender melhor, porque para algumas pessoas isso pode ser até uma bobeira, mas não é. Tá? Quem passou por alguma experiência traumática em alguma fase da vida, lá na infância, por exemplo, é diferente de hoje. A pessoa na infância ela não tem maturidade, ela não tem discernimento de lidar com determinadas situações. Então é até importante que quem esteja ao lado consiga entender, consiga acolher, consiga apoiar aquela pessoa para que ela até consiga reagir melhor a determinadas situações. Eu costumo dizer que, e se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, que a terapia funciona como uma organização de caixas, para que quando a gente encontre um momento de gatilho ou uma situação difícil, a gente saiba encaminhar direitinho todas aquelas caixas que estão na nossa mente. Agora, qual é a diferença que faz uma pessoa que está com essas caixas organizadas para uma pessoa que não está? É isso mesmo, Felipe, faz a total diferença. Ela vai conseguir reagir melhor às adversidades do dia a dia, ela vai controlar suas emoções, gerenciar suas emoções, ela vai conseguir lidar melhor com determinadas situações, tá? Reagir adequadamente, positivamente, tá? Conseguir produzir, conseguir render, conseguir focar nos seus objetivos e aproveitar a vida.
É isso, então, doutor, eu queria que o senhor desse as últimas dicas, então, para quem está em casa, que deve estar pensando nesse gatilho. Muitos desses gatilhos vêm da infância, por exemplo, no contato com a escola, contato com os pais, lá do início, mas que essas pessoas não deixem esses prejuízos históricos não avançar, não deixem que isso avance para a vida futura. É isso, comece a se questionar, a tirar um tempinho para você e procure encontrar esses gatilhos, tá? E não adianta, tem pessoas que até conseguem encontrar, o problema é que elas ficam lá no passado e fica naquele e se? Ah, e se eu tivesse feito isso diferente, se eu tivesse feito dessa forma, esse si é péssimo e não adianta porque o tempo não volta, tá? Você vai se culpar, você vai se lamentar, então aconteceu aquela coisa, aprende, tira aquele aprendizado lá do passado, faz diferente hoje. Hoje você é diferente, é uma outra pessoa, está em outra situação, está em outra idade. Aquilo ficou lá no passado. Não é para te pertencer no sentido de te causar algum dano. Valorize mais você. Você consegue se libertar desses gatilhos, dessas emoções negativas e viver melhor. E claro que uma terapia com um psicólogo, com um psiquiatra, pode ajudar com certeza você a organizar suas caixas para conseguir viver mesmo com os gatilhos. Obrigado, doutor Vicente Gomes, ele é médico psiquiatra.